Houve testemunhos oculares sobre Jesus? Houve mesmo testemunhos oculares da vida e da ressurreição de Jesus? Pessoas conheceram Jesus e nada disseram, tanto quanto mais da metade do mundo presenciou um eclipse de 3 horas e ficou em silêncio. O famoso pastor americano Billy Graham, ao ser questionado por um de seus leitores sobre a existência de Jesus, respondeu: "Eu não conheço um único estudioso, cristão ou não cristão, que afirme que Jesus Cristo nunca existiu. A evidência de sua existência é tão grande que até mesmo os estudiosos que rejeitam totalmente a fé cristã ainda reconhecem que Jesus viveu e ensinou há cerca de 2000 anos. Pontuou o evangelista em sua coluna no jornal Kansas City Star. A primeira evidência de sua existência é que há relatos de diferentes autores sobre sua vida. Primeiro de tudo, cada um dos 4 evangelhos do Novo Testamento nos dá um relato detalhado da vida e ministério de Jesus. Quando eles foram escritos, milhares de testemunhas oculares de seu ministério ainda estavam vivos e teria sido impossível para os seus escritores mentir sobre sua existência. Como Lucas afirmou a propósito dos dados do ministério de Jesus, eles foram entregues a nós por aqueles que desde o primeiro foram testemunhas oculares. Lucas 1, versículo 2, destacou Graham. Outro ponto elencado pelo evangelista foi o impacto que ele causou sobre seus seguidores na época. As pessoas não estão dispostas a morrer por algo que eles sabem que é uma mentira, mas imediatamente após a sua morte e ressurreição, os seguidores de Jesus corajosamente enfrentaram perseguição e morte porque eles estavam convencidos de que ele era o Salvador do mundo, acrescentou. Ao final, Billy Graham aproveitou para fazer um apelo ao leitor cético. Não posso deixar de notar, no entanto, que você quer ignorar Jesus e bani-lo de sua vida. Só você pode responder isso, é claro, mas poderia ser porque você tem medo de ter que mudar a sua maneira de viver se Jesus for real? Não se engane, e não baseie sua vida em uma mentira. Em vez disso, examine os evangelhos com coração e mente abertos. Quando você fizer isso, você vai descobrir porque só ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6, concluiu. Imaginem hoje encontrarmos um livro que diga que nos dias do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, houve um homem que ressuscitou mortos e sua fama percorreu todos os estados brasileiros. Hoje não seria difícil consultar escritos de grandes autores da época, jornais, etc. Mas 50 anos atrás já seria difícil para a maioria esmagadora da população. Mesmo havendo alguém que consultasse e chamasse atenção para o fato de que ninguém registrou nada sobre esse homem naqueles dias, ainda haveria uma grande multidão acreditando que ele teria existido. Contudo, os grandes estudiosos de hoje poderiam ter certeza de que esse homem teria sido um invento. Agora, retrocedamos a uns 2000 anos atrás. Se no final do 1º século ou no 2º da nossa era apareceram alguns escritos contraditórios falando sobre um homem-deus que ressuscitou mortos e foi executado e ressurgiu dos mortos, a ampla maioria da população só podia ouvir estarrecida aquela história sem o mínimo de condições de examinar a veracidade de tudo aquilo. No entanto, alguns poucos homens, umas dezenas de letrados influentes no Império e mesmo entre os judeus, foram capazes de relatar os fatos mais relevantes daqueles tempos e seus escritos foram preservados e republicados. Aí é que se deveria buscar a autenticidade daqueles relatos surgidos muitas décadas depois. Pense em Cifilão de Alexandria, um dos mais famosos escritores da primeira metade do 1º século, iria ficar em silêncio diante da existência de um homem tão extraordinário.
Mas ele, nem nenhum outro contemporâneo, deixou sequer uma palavra sobre um homem que curava os aleijados, fazia cegos enxergarem e ressuscitava mortos. Agora, nos nossos dias, pessoas estudam teologia, um punhado de argumentos tecidos durante séculos por chefes de igrejas para vir nos dizer essas bobagens. Que testemunhas! Indícios da existência de Jesus são tão procurados por toda parte e até hoje nada de concreto se encontrou sobre ele além desses escritos que temos certeza que foram criados em uma época em que já não havia ninguém vivo daqueles dias. Há tanta prova de sua existência quanto daquela escuridão de 3 horas que metade do mundo deveria ter visto e ninguém entre os estudiosos de eclipse registrou. É preciso mais explicação para alguém inteligente entender? O completo silêncio dos escritores da primeira metade do primeiro século sobre a existência de Jesus nos diz que ele não passa de um personagem inventado no final do século ou no início do século seguinte.